Olá, meus amigos do Centro Espírita Discípulos de Jesus, pessoal de Campo Grande, Rio de Janeiro. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, esse convite para a gente bater esse papo nesse ciclo de palestras. E eu sou Tiago Brito. Eu venho aqui para falar com vocês sobre o tema Existência de Deus. Então eu agradeço muito o convite, oportunidade para a gente estar aqui junto estudando, né? Porque, afinal de contas, nós estamos juntos nesse barco aí como alunos, como estudantes dessa verdade que é o Evangelho do Cristo e a doutrina dos Espíritos. Mas antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu quero te convidar para orar. Vamos orar, vamos mentalizar Deus. Não precisa fechar o olho, não precisa botar música de fundo, não precisa ficar descalço, não precisa de nenhum ritual. Faça o que você se sentir melhor, tá bom? O importante é a gente conseguir conectar esse coração junto a Deus, tá? Bom, esse ciclo de palestra vai rolar aqui todo sábado, né? Os próximos sábados, às 10 horas da manhã, não percam. Outros irmãos aí bacana. Bom, na verdade, muito mais bacanas do que eu vão estar aqui para trazer diversos temas, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos aproveitar esse momento para nos ligar ao nosso Pai. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento de aprendizado, por esse momento de estudo, onde juntos vamos buscar aprender a fé raciocinada, fortalecendo a nossa coragem, fortalecendo a nossa fé, e que não seja uma fé cega, que saibamos para onde estamos indo, por que estamos indo e aonde precisamos chegar. Agradecemos também aos nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, todos os trabalhadores do Centro Espírita Discípulo de Jesus, para que nesse momento pudéssemos acessar esse vídeo e assistir esse encontro, essa conversa. Muito obrigado e fique em nosso coração, hoje e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, então vamos começar esse nosso bate-papo com o tema Existência de Deus. E eu vou buscar como base o nosso livro dos Espíritos, tá bom? Bom, é importante nós que queremos ser espíritas, nunca deixemos de buscar a fonte de Allan Kardec, a fonte codificada por Allan Kardec. Vamos ter obras interessantíssimas, contribuições muito valiosas, romances muito bacanas, mas que a base do espírita seja sempre as obras básicas de Allan Kardec. Bom, pessoal, e nessa coisa de obra básica, a gente vai buscar o Livro dos Espíritos para entender sobre a existência de Deus. E olha só que interessante. Como é que se prova a existência de Deus, gente? Que história é essa? Não é? Então, muitos céticos, muitos irmãos com dificuldade de compreender, muitos irmãos também optando pelo ateísmo, né? Irmãos que são ateus e que, portanto, não acreditam em Deus. Olha, pessoal, eu te confesso... Bom, vou ser um pouco polêmico agora, hein? Eu te confesso que muitas vezes eu consigo dar razão aos irmãos ateus. Dar razão para esses irmãos que duvidam da existência de um Deus assim, de forma humana, né? Como dizem os mais estudados, um Deus antropomórfico, né? Como se fosse um cara gigante com um cabeção, porque imagina, se Deus tivesse a forma humana, ele teria um cabeção enorme, né? Seria gigante, grandão, com aquela voz grossa, aquela voz de Deus, né? Que as pessoas imaginam que seja, e um Deus com uma mão grandona, né? Bom, é um pouco complicado você pensar, acreditar nesse Deus, porque se ele fosse tão grandão assim, e com essa forma humana, todo mundo ia enxergar ele, ia ver ele, né? Bom, nós compreendemos que como ainda somos muito materialistas, a gente ainda tem a necessidade de acreditar em algo que tem essa forma assim, tão humana, né? Pois é. E aí, meus amigos, esses irmãos ateus, eles acabam tendo alguma razão quando eles pensam o seguinte: se Deus existisse, não poderia haver injustiças. Como é que o bom fica doente e o mal às vezes tem saúde? Como é que o bom às vezes está na miséria enquanto muitos maus estão no poder? Então eles questionam, muitas vezes também por não conhecer a lei de justiça, a lei da reencarnação,
que vai explicar para a gente que a justiça de Deus nunca falha, né? Então ele vai dar oportunidade de você experimentar a riqueza, experimentar a pobreza, experimentar a doença, experimentar a saúde, enfim. E sempre aprendendo, mas nunca passando, vamos dizer, impune pela lei de justiça, né? O que você planta, você mesmo irá colher. Não precisa de um Deus para te castigar. Então, essa lei de colheita inevitável, ela vai acontecer. Ou no plano espiritual, ou em outros mundos, ou em outra encarnação. Mas fatalmente irá acontecer porque precisamos disso para a nossa evolução. Então, muitas vezes, eu compreendo e não tiro a razão dos irmãos que assim acreditam, né? Que Deus é esse que não está vendo o que está acontecendo e tal. Quando, na verdade, a gente sabe que na lei de Deus nada escapa, né? Tudo é observado. Não que Deus seja um Big Brother com sua câmera apontando para a gente, não. Essa justiça vai se dar através da nossa consciência. A gente aprende que está tudo gravado aqui, né? As leis de amor, as leis de justiça, elas estão gravadas. Mesmo que às vezes a gente queira ser teimoso e não queira observar. Mas lá na frente, a nossa consciência vai cobrar a gente e aí não vai ter jeito. Bom, pessoal, e muitos irmãos ainda acreditam no juízo final, onde virá um Deus que vai julgar a gente, um juiz, né, de toga, de martelo. E a gente também aprende que é um auto-julgamento, né? Nós seremos capazes de julgar nossos próprios atos porque a consciência pesa, né? E os mortos não morrem. Então essa nossa consciência, ela continua atuando do lado de lá. Bom, primeiro a gente vai lembrar, eu vou precisar ir lá na pergunta de número 1 de O Livro dos Espíritos, que é Deus? Bom, essa pergunta que é Deus, ela lembra a gente que Deus é a inteligência suprema. É a causa primária de todas as coisas. Olha, pessoal, é uma pergunta-chave, a gente vai voltar nela para entender a existência de Deus. Porque, primeiro, nós espíritas já acreditamos através dessa pergunta, vamos lembrar aqui, Kardec fez perguntas, enviou para diversos grupos mediúnicos e diversos médiuns enviavam como correspondências respostas, e essas respostas obtidas se combinavam, era a mesma resposta. Kardec, então, usando um método de universalidade dos espíritos, não é? Então, esses espíritos todos respondem que Deus é a inteligência suprema e que Deus é a causa primária de todas as coisas. Porque tudo que existe precisou ter uma causa. E é aí que a gente vai começar a pensar nessa fé raciocinada. Pessoal, tem um exemplo muito romântico que a gente pode dar, que eu sempre achei muito bonitinho desde criança, que diz assim: você não vê o vento, mas você sente o vento. Traçando um paralelo como você não vê Deus, mas você sente Deus. Pois bem, nem tudo que existe podemos ver com os olhos físicos. Meus amigos, os vírus e as bactérias, elas não existem aos nossos olhos. Mas através da dor, descobrimos que esses vírus, essas bactérias, esses micro-organismos existem. Você que está aí assistindo a gente, nesse momento você não está sentado sozinho, ou um sofá, né, sentado sozinho, na cama, deitado sozinho. Não dormimos sozinhos. E não é dos espíritos que eu estou falando. Eu estou falando dos vírus e das bactérias. Atenção, pessoal, época aí de coronavírus, de pandemia, lavando as mãos, tomando banho, álcool gel, lavando água e sabão, porque não enxergamos. Mas sabemos que a nossa cama está repleta de centenas, talvez milhares de micro-organismos, podendo ter vírus, bactérias. Não vemos, não enxergamos, mas
Aprendemos através da dor que eles existem, porque sentimos os efeitos disso na nossa saúde, no nosso corpo. Pois é, senhoras e senhores, mas podemos ir além. No Livro dos Espíritos, logo lá no início, na questão, se eu não me engano, deixa eu conferir minha cola aqui, na questão de número 4. E é uma questão apaixonante. Eu vou abrir um parêntese aqui para lembrar de quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos pela primeira vez. Eu lembro que eu estava impressionado com o Livro dos Espíritos. Eu queria estudar eles no ônibus, em casa, no carro. Eu me recordo que eu estava assim apaixonado. No início eu tinha até um pouco de vergonha, porque você num ônibus com o Livro dos Espíritos, eu tinha medo das pessoas olharem e falarem: meu Deus, que menino esquisito lendo o Livro dos Espíritos. Mas eu lembro que o que me deixou apaixonado, impactado, foi a lógica absurda das respostas, uma lógica incrível, maravilhosa. Olha só essa pergunta de número 4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Então você faz essa pergunta para um cientista cético, essa pergunta para um ateu. Olha que interessante, olha que coisa gostosa. Onde é que a gente pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem: basta que você procure a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão te responderá. Olha que interessante, ele fala o seguinte: olha, não há um efeito sem causa. Não há essa camisa sem alguém para fabricar. Para eu conseguir um efeito, teve que ter uma causa. E aí, os espíritos falam: basta que você olhe à sua volta e procure aí a causa de tudo o que não foi construído pelo homem. E a sua razão vai te responder. Ou seja, montanhas foram feitas pelo homem. Um sol quentinho, aquela bola de fogo incrível, faz um calor danado, tanto a milhares e milhões de quilômetros de distância. Os oceanos, o mar, as árvores, que incrível, né? Porque eles fazem os vegetais fazem a fotossíntese, absorvem o gás carbônico, processam e devolvem oxigênio, geram as frutas. Eu não sei qual é a sua fruta preferida. A minha fruta predileta é a manga. Eu gosto de fruta doce. A coisa da fruta azeda eu não gosto muito. Você vem com morango, eu acho meio azedinho. Se passar num leite condensado, num suspiro, a gente pode conversar. Mas, por exemplo, eu gosto da manga. Nossa, a manguinha. Se colocar na geladeira, então, geladinha, maravilhoso. Meu Deus, quem fez a manga? Essa raiz fincada no solo e por ali puxa os nutrientes e vai passar pelo tronco, vai chegar no galho, vai chegar na folha. Dentro dessa manga tem uma semente, um caroço, que vai gerar uma outra árvore. De pensar que a árvore mais frondosa, a maior árvore que você possa imaginar nesse momento, consegue morar dentro de uma semente. Para tudo. Que causa é essa? Ah, foi o acaso. Isso aí foi uma grande coincidência. Foi uma explosão que aconteceu de repente. Pessoal, aí a doutrina espírita vai nos trazer a seguinte reflexão. O acaso. O que é o acaso? O acaso não é nada. Como é que o nada pode ser tão inteligente? Como é que o acaso pode ser tão inteligente
a ponto de criar mecanismos tão complexos. Vamos desarmar. Por muitas encarnações nos sentimos enganados. Porque a gente sabe que o ser humano não é fácil, nós não somos fáceis. Quantas vezes nos deparamos com religiosos enganadores, religiosos charlatões, que muitas vezes usavam a fé junto com medo, ameaçando castigos e punições para quem não rezasse a cartilha deles. Isso foi criando traumas. Alguns irmãos religiosos querem que você acredite no absurdo, nas coisas mais absurdas, muitas vezes em detrimento de um ganho material, de um poder financeiro. A gente sabe disso, né? A gente vê. O Cristo nos alerta que existirão falsos profetas. E não tenham dúvidas. Isso causa traumas, às vezes até em outras encarnações, e você reencarna resistente. Você reencarna traumatizado. Você não quer ser enganado de novo. Você não quer se enganar. E aí o Espiritismo vem propor essa fé raciocinada. Você tem que questionar. Questiona sim. Mas para tudo existe um porquê. E a gente precisa perguntar. É assim que Kardec consegue fazer 1019 perguntas. Está lá em O Livro dos Espíritos. 1019 perguntas porque a gente precisa questionar, a gente precisa indagar, a gente precisa entender esse mecanismo inteligente. Mas vamos continuar. Na questão número 6 do Livro dos Espíritos, ele questiona o seguinte: o sentimento íntimo da existência de Deus. Existe um sentimento íntimo que as pessoas carregam, essa necessidade de acreditar em algo. Será que isso não seria efeito da educação dessa pessoa? Ela foi educada nessa cultura, né, nesses costumes, e por isso ela acabou acreditando em Deus. E aí os espíritos propõem a seguinte resposta, né? Na verdade, eles fazem uma outra indagação. Se isso fosse fruto de uma cultura local, se isso fosse fruto de uma educação, por que os selvagens também teriam esse sentimento? Desde lá da época do homem das cavernas, essa coisa de olhar para o alto, de fazer os desenhos, cultuando e pedindo a Deus. Povos que vivem isolados, os povos indígenas com os seus deuses, sempre com essa crença, às vezes até politeísta, mas os povos mais antigos com esse instinto, com essa intuição, com essa crença de um Deus. Ou até de vários deuses. É porque o homem sempre trouxe esse instinto de que alguém precisou ser capaz de criar todas essas grandezas, todo esse universo imenso, infinito para nós. E esse é o questionamento racional que a gente precisa fazer. Então, é um absurdo a gente pensar que o acaso, que o nada, que a coincidência seria capaz de criar mecanismos tão exatos. Bom, você que está aí desencarnado agora assistindo a gente, de repente aqui do meu lado, vai saber, você já começa a entender que existem muitas coisas além do que os nossos olhos podem ver. E você encarnado, que está aí no seu laptop, no seu computador, no seu smartphone, está aí assistindo a gente, você tem um coração batendo aí. Um músculo involuntário que bate sem que você tenha controle sobre isso. Quem é que criou esse mecanismo incrível? De onde veio esse cérebro que está aí pensante nesse momento? Com neurônios? Tem que ser muito mais do que uma coincidência. Tem que ser muito mais do que um acaso. Bom,
a harmonia que regula essas forças do universo, vai revelar para a gente combinações determinadas. E aí a gente tem físicos, químicos que estudam e veem que combinações exatas criam determinadas matérias, determinados mecanismos, e que é algo tão complexo que o homem sequer foi capaz de desvendar todos esses mistérios. Pois é. Bom, mas são mistérios de Deus, são mistérios que não foram possíveis revelar. Não, não é que não foi possível. É que, na verdade, nós ainda somos muito limitados. Quem é você? Quem sou eu? A gente é menor do que um grão de areia no universo. Eu costumo brincar, eu costumo lembrar de uma passagem da Gênese que revela pra gente o seguinte: o planeta Terra pode ser do tamanho do grão de areia comparado ao universo. Imagina você na praia e vê lá toda aquela faixa de areia e de repente você vê um grão. Um grão. E aí? Um grãozinho de areia. É o planeta Terra. Aliás, um grãozinho de areia é o sistema solar que a gente se encontra, a Via Láctea. Porque tem uma passagem na Gênesis que diz pra gente que se a gente pegasse e viajasse na velocidade da luz, saindo da órbita da Terra e olhasse para trás, a gente ia ver uma Terra pequenininha. Se a gente continuasse andando na velocidade da luz e a gente olhar para trás, a gente ia ver o nosso sistema solar pequenininho, até que ele ia desaparecer das nossas vistas. E aí eu te pergunto, e você, indivíduo, encarnado e desencarnado, que está aí acompanhando o nosso bate-papo, a nossa conversa? Você consegue entender de que tamanho é você? E você, desse tamanho, realmente quer ser capaz de entender toda a natureza íntima de Deus? Não. Ainda não somos capazes. Talvez teremos essa capacidade quando formos mais depurados, mais evoluídos, menos egoístas, menos materialistas, tivermos habitando mundos mais felizes, mais evoluídos, e aí teremos inteligência suficiente para entender os mecanismos mais complexos da vida e, quem sabe, se aproximar mais da natureza íntima de Deus. Porque na pergunta 10, a gente questiona: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem o seguinte: não. Para isso falta ainda para vocês sentido. Ainda nos falta um sentido para compreender. Observem, temos visão, temos olfato, temos o tato, temos o paladar, temos a audição. Mas muitas vezes nos faltam sentidos para compreender a mediunidade, que talvez seja um sexto sentido. Imagina enxergar tudo o que foge aos nossos olhos. E muitas coisas vão fugir à nossa compreensão. Então um dia vai ser capaz de compreendermos essa divindade quando o nosso espírito não estiver mais obscurecido pela matéria. Quando a gente estiver mais depurado. A gente, como seres humanos, como homem, ainda temos as faculdades muito inferiores, muito limitadas. Voltando ao exemplo do grão de areia. Né? Se o nosso sistema solar, se o nosso planeta pode ser um grão de areia, imagine nós. Então que nesse bate-papo de hoje possa ter ficado claro para a gente que não tem como não existe Deus. Não tem como fugirmos dessa verdade absoluta que é a existência do nosso Pai. Do nosso Paizinho. E eu queria deixar para vocês uma outra reflexão nesse finalzinho de bate-papo. Dizer para vocês que a gente não precisa ter muita cerimônia para falar com Deus. Ele existe, ele é grandioso. Não temos ainda a capacidade de compreender em seus mínimos detalhes, mas podemos compreender que ele é soberanamente justo e bom. Tão bom que nos deu oportunidade de
viver. Fomos criados simples e ignorantes, vamos evoluindo pouco a pouco, aprendendo o amor. Eu queria dizer que a gente precisa ser mais íntimo dele, mais íntimo desse paizinho. Eu percebo que muitas vezes a gente fica escolhendo palavra para falar com Deus. E aí, você faz uma oração pra gente? Ai, não vou fazer não. Não faço oração porque tem medo de não saber falar com Deus. E aí você quer orar falando difícil. Vós sois. Não precisa. A gente pode falar com Deus com coração, com sentimento, da forma mais simples possível. E nesse momento eu quero te convidar a falar com Ele novamente. Antes eu vou aproveitar que eu estou aqui com vocês para divulgar o nosso livro, nosso novo livro. Cadê? Está aqui. Vou fazer essa propaganda, tá bom, meus amigos? É aqui o nosso livro, O Diário de um Quase Anjo, nosso novo lançamento. Esse livro que vai falar um pouco sobre como funciona o trabalho dos nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, como é que a gente entra em contato com eles, como é que a gente convive com eles, como é que eles nos ajudam, tá? A gente vai descobrir isso com esse livro Diário de um Quase Anjo, toda a renda revertida para obras sociais, tá? Para as obras do Centro Espírita Seguidores de Jesus e também para as obras do Lar de Frei Luiz, tá bom? Então você pode adquirir, ele tá saindo por R$19,90, um preço promocional de lançamento. Você pode, eu peço até o pessoal do Centro Espírita Discípulos de Jesus, que eu posso colocar esse link aí nos comentários pro pessoal, tá bom? No www.livrarialardefreiluiz.com.br, tá? O link vai aparecer para vocês. Eu peço para que os companheiros do Discípulo de Jesus coloquem. Lá também vocês vão encontrar o livro Médico das Almas, Nossa Verdadeira Cura, tá bom? Eu divulgo porque é espiritismo, é conhecimento e é auxílio, é ajuda para quem precisa, tá bom? Deixa eu colocar eles aqui de volta. E vamos nos preparar aí para a nossa prece final. Vou deixar ele aqui embaixo, senão ele vai cair. Eu vou pagar um mico aqui ao vivo. Bom, pessoal, também confesso que não estou ao vivo com vocês nesse momento, tá? A gente está agendado essa palestra que vocês estão assistindo, né? Esse ciclo, sempre às 10 da manhã. Infelizmente, ao mesmo tempo que vocês estão assistindo esse vídeo aqui, eu estou num outro compromisso, que é a roda de conversa do 28º Seu, que já estava marcado anteriormente. Mas a gente gravou aqui com muito carinho, tá? Nessa noite anterior, né? Poucas horas antes de ao ar, a gente está gravando. Vou enviar agora com muito amor, com muito carinho para os companheiros do Centro Espírita Discípulo de Jesus, tá bom? Então, um beijão para vocês. Vamos orar, vamos falar com o Paizinho. Vamos lá. Deus, Pai, muito obrigado aí por mais essa chance de tentarmos nos aproximar de você, de chegar mais pertinho de você, tentando compreender o porquê de cada coisa. E que a doutrina dos Espíritos continue nos esclarecendo o porquê estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, esclarecendo esses mistérios que não são mais mistérios e que estão sendo revelados para cada um de nós, que nos ajude para a gente poder nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores, tá bom? Então, gente, obrigado. Eu espero vocês aí nos próximos encontros. Vocês também podem me adicionar, se quiser perguntar alguma coisa, olha, fica à vontade. Tem Thiago Brito aí no Facebook, tá bom? Tem 2 perfis no Facebook, Thiago Brito e Thiago Brito 2, né, em Algarismo Romano. Também no Instagram, tá bom? Thiago Brito, me procure, eu tô lá. A gente tá junto no mesmo barco, irmãos de mãos dadas. Combinado? Um beijão para vocês, um beijão para os trabalhadores dessa casa, um beijão. Pessoal, tá passando alguma aflição, o bicho tá pegando, tudo passa, tá bom? Papai do Céu não dá pra gente um desafio maior do que a gente não possa resistir. Ele dá o desafio na medida certa para que a gente saia daqui melhor, tá bom? Um beijão para vocês, até a próxima e viva Jesus!